Olá! Hoje nós vamos começar a abordar o que é o meu lugar de vida. Qual é o meu lugar de vida? Ou qual é o meu lugar no mundo? E a pergunta que nós vamos refletir um pouquinho mais aprofundadamente é sobre a pandemia. Ela foi vivenciada da mesma maneira pelas pessoas? Qual é a diferença fundamental nessa diferenciação ou em como as pessoas viveram a pandemia? Há diferença? Parece ser uma pergunta óbvia, mas vamos abordá-la um pouquinho mais. Vamos lá? As pessoas vivem o mesmo lugar? Bem, é preciso ter uma ideia, uma definição do que é o lugar. Para a geografia, há uma vasta literatura sobre diversos conceitos. O lugar, ele começa a ser estudado lá no início da geografia institucionalizada pelos franceses, e ele tem uma origem ligada ao habitat. Mas depois ficou meio que sendo usado convencionalmente como sinônimo de local. Porém, com as transformações do mundo, uma geografia nova passa a ter um interesse por essa palavra, o lugar. E aí ele torna a vir à tona, também com a chamada globalização, esse mundo que foi dominado e também expandido, sobretudo pela liderança dos Estados Unidos como hegemonia e como potência. Mas hoje, com as transformações também da vida, esse termo potência passa a ter outro significado. Como a China vem liderando aí um novo mundo, a disputa geopolítica mundial, ela tem outros interesses e outras intenções, sobretudo do ponto de vista da cooperação. Ela não quer ser vista como imperialista, Então há um significado aí no uso das palavras. E ainda que nós não tenhamos a certeza ou as respostas sobre de onde surgiu esse vírus, foi na China, foi nos Estados Unidos, onde foi, Como surgiu? Foi propositalmente, foi intencionalmente ou não? Foi um acidente? Ou mesmo surgiu da natureza? Bem verdade que a disseminação dele aconteceu num local bem presente, proposto a isso, A cidade de Wuhan, é uma cidade que é muito tecnificado, é uma cidade ultramoderna. E aí dá ideia a outros debates, A forma também como a China reagiu à pandemia já vinha se preparando com essa guerra biológica, guerra comercial com os Estados Unidos. Então, tudo isso entra no debate desse enfrentamento da pandemia, Algumas pessoas, você mesmo pode dizer, essa pergunta ela é tão simples, a pandemia foi sentida da mesma maneira pelas pessoas? Não, Obviamente não. Mas por quê? Por quê? Porque os lugares vivenciados pelas pessoas são diferentes, Alguns podem até responder assim, mas as pessoas são diferentes, Tanto do ponto de vista psicológico, biológico, cultural, e tudo isso tem a ver com o lugar. Até mesmo o local onde a gente vive, seja o local onde nascemos, que trazemos herança dele,
né, das características do local onde nascemos, seja do local onde vivemos, que nós incorporamos, né, as características, a cultura, mas não só a cultura, né? Então, a ideia de lugar está ligada à ação, a ideia de lugar está ligada a hábito. Então, certamente, a pandemia, como esse vírus mundialmente difundido, não foi sentida igualmente pelas pessoas. Apesar de ser uma doença, existem vários níveis de diferenciação. É bem verdade, mas as diferenciações entre os lugares de vida, os lugares que vivemos, tem a ver com o fator psicológico, tem a ver com classe social, que é um conceito muito vivo e que parece que fica meio escondido, né? Ou meio sem ser dito. E a classe social não significa totalmente sinônimo de fator econômico ou financeiro, né? Dinheiro. É claro que o dinheiro ele é um fator importante da classe social, mas não é somente quanto você ganha que define a classe que você pertence, né? É um conjunto de coisas, tem a ver com uma base cultural também. Enfim, então tudo isso, cultura, até mesmo localização, que seria uma classificação clássica sobre geografia, né? Um caráter geográfico de localização, né? Então, os lugares foram vivenciados de maneira diferente pelas pessoas na pandemia, né? E isso uma problemática bastante ampla, que nós não vamos entrar totalmente aqui, né, nesse debate, mas a pandemia, ela, de uma forma avassaladora, e trouxe inúmeras consequências, ainda a gente está digerindo, né, a sociedade está digerindo tudo isso, mas o debate sobre o discurso do ódio, as notícias falsas, né, as chamadas fake news, e tudo isso vem sendo discutido. E uma das coisas que esse novo mundo do presente, que a pandemia não dá ainda para dizer se freou um pouco ou não, né? Aí é um debate que nós vamos fazer futuramente, mas esse novo mundo do presente, ele traz um apelo para uma coisa que se chama diversidade. Nós, biologicamente, somos diferentes, distintos um do outro, né? De diversas maneiras. E isso também é um fator que faz com que vivenciamos os lugares diferentemente. E a pandemia por si, ela também fez com que nós vivenciamos lugares diferentemente, a depender até do país em que se vive, devido aos governos em que eles são governados, administrados, né? O Brasil, por exemplo, foi um dos países que teve uma administração do governo, da presidência da República, de uma forma desastrosa. É nítido o discurso, é nítido todo a linguagem, ou mesmo, como alguns preferem, a narrativa de um discurso do ódio, de um discurso contra a vida. Então, tudo isso interferiu, né? A resposta parece um pouco óbvia. Não, as pessoas não viveram a pandemia de uma forma igual. Mas quando a gente vai analisar, saber o lugar em que a gente vive já demonstra um pouco de consciência, né? E a palavra consciência, ela é muito iluminadora no sentido da ciência, porque você, no lugar onde você vive, você pode ter consciência e começar a ter uma postura, uma prática, uma atitude, uma ação que seja mais acolhedora, que
seja mais a favor da vida e da diversidade. Então, nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos ainda continuar nesse debate sobre os lugares de vida. Continue andando, siga em frente. É um provérbio árabe. Continue andando.